Bom, galera, nesse vídeo aqui eu trago alguns esclarecimentos para vocês sobre duas situações específicas, tá? Um jogador muito relevante no cenário do futebol mundial, que é o Marcelo, tá? E a outra é sobre o Renato Gaúcho. Ambos têm sido divulgados aí nas últimas 24, 36 horas aproximadamente. Ambos têm sido divulgados que tanto o Renato Gaúcho quanto o Marcelo viriam para o Fluminense em 2022. A nossa torcida está numa ansiedade monstruosa em relação ao jogo de quinta-feira, amanhã. Estou gravando esse vídeo na quarta-feira, véspera do jogo. E também já contando com a vitória, com uma classificação para a Libertadores e pensando nos reforços para o ano que vem. Eu entendo perfeitamente vocês, porque eu sou como vocês. Eu também consumo conteúdo, eu também procuro notícias do Fluminense. Eu também espero que a gente tenha treinador e jogadores de primeira linha, tá? Só que me incomoda demais quando começam a bater numa tecla que, pelo menos pela minha apuração, segundo eu apurei, não condizem muito com a verdade. Então eu vou trazer esclarecimento aqui nesse vídeo sobre o Marcelo e sobre o treinador Renato Gaúcho no Fluminense em 2022, tá? Antes de eu começar a falar diretamente sobre isso, e depois eu não vou parar mais, eu queria pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscrever, dar essa força. 40% da galera que assiste os vídeos não é inscrito. Então dá uma olhadinha aí para ver se você é inscrito, porque às vezes você assiste um vídeo aqui do canal, o YouTube passa a te recomendar diariamente os nossos vídeos e você até esquece que você não é inscrito. Então é importante você se inscrever, ativar as notificações. Se você puder deixar um like nesse vídeo aqui, você ajuda bastante também. Siga o nosso Instagram, tá? E dá uma moral, galera, pro Careca aqui. Clica no link que tá aqui na descrição e baixa o OneFootball, tá? Você vai precisar demais do OneFootball nessa quinta-feira. É importante você ter ele no teu celular o tempo inteiro, tá? Mas para essa quinta-feira vai ser muito importante. Todos os jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro vão acontecer no mesmo horário. O Fluminense, ele depende de resultado de outros jogos para, por exemplo, ir para a fase de grupos da Libertadores. Então você vai ficar com o olho no gramado se você estiver no estádio, espero que você esteja. Para a galera que é de fora do Rio não vai poder vir ao Maracanã, você vai ficar com o olho na telinha da TV e o outro no OneFootball ali acompanhando os resultados e ver, né, se tudo vai dar certo pra gente. Fluminense vencendo o seu jogo, fazendo a sua parte. Se o Bragantino tropeça contra o Internacional, perde ponto pra gente ir pra fase de grupos da Libertadores. Então, se você não baixou o OneFootball, clica no link que tá aqui na descrição e baixa agora porque é de graça. Beleza, galera? Vamos embora. Marcelo. Esse assunto Marcelo, chato na minha opinião, já vem sendo falado há meses, né? Há meses. Há 6 meses atrás, Marcelo talvez não renove com o Real Madrid. Marcelo vai pro Fluminense. Parará, parará, parará. Todo mundo sabe, galera, que o Fluminense, o presidente Mário Bittencourt, ele tem o sonho de repatriar o Marcelo, tá? Isso não é dúvida, tá? Eu não vou vir aqui falar para vocês assim, ó, não, o Fluminense não quer o Marcelo. Não, isso não é verdade. O Fluminense ele tem condições, na verdade não, condições é outra história, né? O Fluminense tem a intenção de repatriar o Marcelo, tá? Alguns meses atrás, o empresário do Marcelo deu uma entrevista falando que caso ele não ficasse lá no Real Madrid, que a intenção do atleta era continuar na Europa. Ele tem 32 anos de idade, ele tem mercado na Europa ainda e que não estava nos planos do Marcelo voltar para o Brasil. Isso há alguns meses atrás, 2, sei lá, 3 meses atrás, tá? No dia de ontem, saiu a notícia no jornal Olé, jornal da Argentina, que o Marcelo, como já divulgado, não vai renovar o seu contrato com o Real Madrid e que voltaria para o Brasil para jogar no Fluminense. Diário Olé cravou isso, né? Você vai ler a matéria, dentro da matéria, o jornalista que assinou lá fala o seguinte: como é muito dito no Brasil, o Marcelo saindo do Real Madrid, ele irá para o Brasil jogar no Fluminense. Ou seja, não é uma informação. Ele especulou, como é muito dito no Brasil, ou seja, eles estão ligando o fato do Marcelo ter sido formado em Xerém, se ele voltasse para o Brasil, ele voltaria a jogar no Fluminense. Não é uma apuração do Olé, não é uma informação, sabe? Colocou. Essa notícia se espalhou pelo mundo. E o que os outros jornais pelo mundo começaram a fazer? Começaram a replicar a matéria do Olé. Então saiu o jornal na Suíça, na própria Espanha, na Bélgica, na Grécia. Saiu no Brasil como notícia. E aí quando o torcedor vê, não,
Não saiu só no Olé, não. Tá no Diário Marca da Espanha, tá no AS. Aí você vai ler a matéria do AS, eles estão clipando aquilo que foi publicado aonde? No Olé. Então, é uma notícia que foi clipada por vários jornais do mundo e que na cabeça de muitos tricolores virou verdade absoluta. E a minha caixa de direct, e-mail, celular tá cheio. Andréia, Marcelo. O que eu fiz? Mesmo sabendo que será quase impossível de acontecer, apesar de eu não ser jornalista, eu tento honrar a profissão dos meus amigos jornalistas, né? Eu sou somente um youtuber, mas antes de eu publicar qualquer coisa aqui, eu apuro. Tem muitos jornalistas que não têm feito isso, tá? Apurar antes de publicar, apurar antes de gravar. Por quê? Porque o clique e a visualização é mais importante. Para mim, não. Eu tenho vergonha de chegar aqui, falar uma coisa para vocês sem apurar, jogar na tela e amanhã não ser verdade. Então eu me preocupo muito com isso. Fui nas fontes dentro do Fluminense e falei, cara, existe alguma possibilidade do Marcelo chegar no Fluminense em 2022? Alguma negociação? Alguma fumaça? A resposta foi, rapaz, isso é uma grande bobagem. Não existe absolutamente nada. O Fluminense tem um interesse em repatriar o Marcelo, mas esse momento não é agora, tá? Então, para você, torcedor tricolor, que tá ansioso, que tá preocupado, Marcelo, galera, o Marcelo não vai vir pro Fluminense, pelo menos em 2022, tá? Repito, já dito pelo empresário dele, ele não quer retornar ao Brasil, tá? Ele quer continuar na Europa, ele tem mercado lá, mas vamos dizer que isso mudou, tá? Marcelo resolveu voltar ao Brasil. Eu só vejo duas explicações para o Marcelo voltar ao Brasil, tá? A primeira seria disputar a Copa do Mundo, né? Retomar a vaga dele na lateral esquerda, coisa que ele já perdeu há muito tempo. Nem no Real Madrid mais ele é titular. Se ele quisesse disputar a Copa do Mundo, ele poderia voltar para o Brasil. E aí, se ele tivesse a ambição de disputar a Copa do Mundo, galera, com todo respeito, ele não voltaria para o Fluminense, né? Palmeiras já demonstrou interesse nele, o arquirrival da Lagoa tá sondando, tá ali na espreita para ver o que vai acontecer. Por quê? Porque para o Marcelo se destacar e chegar na seleção, ele precisaria ir para o clube que disputasse títulos. Infelizmente, hoje não é a nossa realidade, tá? A gente não tem como combater com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, com o arquirrival. Não tem. A gente não tem grana para isso, tá? Então essa seria uma possibilidade do Marcelo voltar para o Brasil. Seleção brasileira. E se ele quisesse voltar para o Brasil para disputar a Copa do Mundo, não seria para o Fluminense que ele iria. A segunda possibilidade é se o Marcelo quisesse voltar para o Brasil para encerrar a sua carreira. Pode acontecer? Pode. Ele pode ser um Adriano Imperador que encheu o saco do futebol, tá mega milionário e não quer mais saber de nada. Ele quer vir para poder encerrar a carreira dele? Pode. Aí passaria a ter uma possibilidade dele jogar no Fluminense. Mas aí o Botafogo também seria um clube que iria concorrer com a gente. Porque aí o Marcelo não estaria voltando por dinheiro, por seleção brasileira, por nada. Estaria para poder retribuir ao clube que tornou ele jogador de futebol, colocou ele na principal prateleira, ele poder ir para o Real Madrid e lá se destacar como um dos maiores astros do futebol espanhol, do futebol mundial, né? E aí ele poderia ter essa possibilidade. Eu não acredito que o Marcelo queira encerrar a sua carreira com 32 anos de idade. Tá, galera? Então, assim, essa possibilidade, eu tô gravando esse vídeo para você que tá nervoso, tá ansioso, já não basta esse jogo de quinta-feira. Andréia, Marcelo, fala assim, galera, não tem nada, não se ilude. Ah, não, eu sou brasileiro e acredito sempre, não desisto nunca. Eu falo, cara, então tá bom. Você quer ficar se iludindo, se enganando? Só não vale depois que o Fluminense não contratar, ficar atacando a gestão, né? Você não contratou o Marcelo queria voltar, coisa e tal. Tá, galera? Então é só para esclarecer esse fato do Marcelo. Hoje, nesse momento, dia 8 de dezembro, 14 horas, não existe nenhuma fumaça, nenhum cheiro, nenhuma negociação do Marcelo com o Fluminense. Você pode ter certeza, se existisse uma mínima fração de chances, eu seria o primeiro a trazer para você aqui se eu soubesse, tá? E não ia ficar fazendo joguinho, não. Galera, realmente o Fluminense quer o Marcelo, o empresário do Marcelo tá iniciando as conversas com o Fluminense, só que não tem nada. Não tem absolutamente nada, tá? O que o Fluminense está querendo de lateral esquerdo é o Cristiano, do Xerife, sei lá, aquele clube lá da Moldávia. Tem o Mário Pineda, do Barcelona de Guayaquil. Tem o lateral esquerdo aqui do Brasil, que depois de amanhã eu já vou poder revelar para vocês quem é. São jogadores que o Fluminense tem no radar e vai tentar a contratação. Marcelo, sem chances, por enquanto. Beleza? O outro assunto desse vídeo é o Renato Gaúcho.
também muito dito, Renato Gaúcho, Renato Gaúcho, Renato Gaúcho. Eu já tinha consultado as nossas fontes também e afirmo para vocês, chance zero do Renato Gaúcho treinar o Fluminense. Pelo menos foi isso que me foi passado, tá? André, pode falar para a torcida tricolor, chance zero do Renato Gaúcho treinar o Fluminense. Primeiro que o Fluminense não gosta do perfil de treinador do Renato Gaúcho, segundo eles, tá? Não gosta do perfil boleiro. O Fluminense quer um treinador, parece, mais estudioso, experiente, que consiga trabalhar com a molecada, que consiga desenvolver a molecada. Foi isso que me foi passado. E, além disso, existe um problema político, tá? O Renato Gaúcho, ele é muito amigo do Celso Barros, que hoje é a oposição ao presidente Mário Bittencourt. Então, assim, a chance do Mário contratar o Renato, colocar ele lá dentro, sabendo que ele é amigo do Celso, e pode, isso aí sou eu que tô falando, tá? Ter o medo do Renato ficar passando informações internas do Fluminense pro Celso, 2022 é ano de eleição, esquece Renato Gaúcho, tá? Sem chances do Renato Gaúcho treinar o Fluminense em 2022, pelo que me foi passado. O futebol e a vida são muito dinâmicos. As coisas mudam assim, ó, no estalar de dedos, tá? Mas o que existe hoje, repito, dia 8 de dezembro, a informação é essa. Se depois disso você quiser continuar acreditando nas notícias que saem por aí, no mundo, na Argentina, na Espanha, Marcelo no Flu, eles vão continuar batendo nessa tecla, tá? Pelas informações que eu consegui apurar dentro do clube, chance zero. Tá legal, galera? Não fiquem chateados comigo de estar trazendo essa notícia, mas assim, eu também queria o Marcelo no Fluminense, eu também queria o Renato Gaúcho como treinador do Fluminense, tá? Técnico brasileiro, eu só vejo 3. Apesar que para fazer um trabalho com todo respeito ao Marcão, melhor do que o Marcão tá fazendo, até esses jovens treinadores, o Jair Ventura consegue dar um padrão tático pro Juventude melhor do que o Fluminense, tá? O Atlético Paranaense foi campeão agora da Sul-Americana, né? Com um treinador que é extremamente achincalhado aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, se você pegar o futebol apresentado dentro do Campeonato Brasileiro, padrão tático, jogada ensaiada e tudo mais, eu acho que a maioria dos 19 clubes consegue colocar um padrão tático melhor do que o nosso, inclusive os que estão na zona do rebaixamento, tá? Só que aí o Fluminense tem alguns talentos individuais que conseguiram fazer a diferença ao longo do campeonato e a gente está nessa posição hoje aí de estar disputando uma vaga na Libertadores. Mas a gente não pode esquecer, tá? O Fluminense hoje, a diferença do Fluminense, que é o 7º colocado, para o primeiro time que abre a zona do rebaixamento, são 8 pontos. É isso mesmo que você está ouvindo. 8 pontos, tá? Então talvez aquelas vitórias que nós tivemos contra o Bragantino, contra o arquirrival, que nós enfrentamos eles com time reserva, tenham feito a diferença de hoje o Fluminense está disputando uma vaga na Libertadores e talvez se a gente tivesse pego esses times lá atrás com o time completo, a gente poderia hoje estar no lugar do Grêmio, tá? Tá no lugar do Juventude, do Bahia, brigando para não entrar ou brigando para sair da zona do rebaixamento. Esse Campeonato Brasileiro é muito nivelado por baixo, tá? Então, apesar de a gente ter feito um campeonato onde a gente oscilou muito e talvez na temporada inteira a gente só tenha feito 4, 5 bons jogos, temporada inteira, juntando Roger e Marcão, o Fluminense hoje tá lá brigando por uma vaga na Libertadores e estaremos na Libertadores 2022 muito, né, pelos poucos picos individuais, talento. Não tô falando que o Fluminense tem talentos individuais, né? Mas uma é a fase boa do Luiz Henrique, aquela fase boa do Caio Paulista no início, até o meio do ano na Libertadores ali, fez a gente conseguir alguns bons resultados que hoje credencia a gente a conseguir essa vaga aí na Libertadores. Tá legal, galera? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos que você puder e não se esqueça de baixar o link do OneFootball que tá aqui na descrição desse vídeo. Tá legal? Fique com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolores.